E é difícil falar, vou trazer aqui basicamente 3 pontos, uma definição conceitual de serviços ecossistêmicos ambientais, que é um pouco o que vocês dominam, é uma breve definição, para depois, o Daniel adiantou bastante já a metodologia de valoração, eu trouxe 2 conjuntos de slides sobre isso, fiquei em dúvidas em qual apresentar, vou ver se eu tenho tempo de dar uma passada na última, mas falar um pouco de metodologia de valoração, depois passar um pouco para vocês o que está por trás disso, que são as linhas, acho melhor deixar as linhas por último, e para depois falar sobre os riscos jurídicos da mercantilização na natureza. Porque dependendo de como a gente fizer a abordagem de valoração, podemos ter riscos, dependendo de como a gente fizer, podemos não ter riscos. Tá? Porque isso afinal, vamos ou não vamos colocar em risco vamos ou não mercantilizar a natureza com isso? Depende da linha de pensamento. Tá? Existem pessoas que querem fazer isso. Né? Então, assim, eu até brinquei com a Fabiana aqui, assim, economistas, 90% é mainstream. O sujeito que quer fazer economia é porque gosta de dinheiro. Né? Então, agora, 10% são não mainstream, que pensam que tem uma formação em economia dentro de uma concepção de Estado, né? E que o Estado é o regulador dos processos de desenvolvimento, enquanto para outros, para vários economistas, não, quem regula é o mercado. Eu, por exemplo, refuto, sobre uma linha de economia heterodoxa, eu refuto que os mecanismos de mercado são suficientes e que o mercado se regula. Hoje a gente assiste um grande embate entre os monetaristas de linha neoclássica e os keynesianos, de uma linha mais heterodoxa, sobre a questão da crise econômica, mostrando que, de fato, os economistas neoclássicos estão errados quando eles colocam que o mercado se regula. Está aí a crise econômica, os Estados nacionais têm que salvar os bancos. Né? Bom, aqui vamos definições, então, são associadas essas definições de ecossistemas e serviços ambientais. Primeiro eu vou falar de ecossistemas, que é um conjunto de elementos bióticos, plantas, animais e micro-organismos, ou de seres vivos, e de seres abióticos, ou de seres não vivos, como solos, água, minerais, energia solar, que interagem entre si, dão forma e são formados por uma porção territorial com funcionalidade de paisagem e aspectos físicos e geoquímicos similares. Tá? Isso é um ecossistema na sua definição. Bom, os serviços ecossistêmicos, ainda antes dos ambientais, são todas as estruturas ecossistêmicas que são formadas pelos elementos vivos e não vivos, pelos seres abióticos e não abióticos, elas interagem entre si e geram funções, sendo que essas funções, conhecidas pela ciência, são denominadas de serviços ecossistêmicos. Né? Daniel deu uma outra definição, mais ou menos isso aí, que são os processos naturais que não têm interferência antrópica, uma outra forma de definir. Então, as estruturas ecossistêmicas geram funções nesses ecossistemas que geram serviços ecossistêmicos. A questão de serviços ambientais é uma definição que eu não gosto muito de separar isso de ecossistêmico e ambiental, eu acabo tratando tudo como serviços ambientais, que as estruturas ecossistêmicas formadas por elementos vivos, que é a mesma coisa aqui, que é a definição de serviços ecossistêmicos, elas dão a base para a geração de serviços ambientais. O que são os serviços ambientais? São externalidades ou resultados não previstos de qualquer processo ambientais positivas, né, porque existem as negativas, que são os impactos ambientais, e as externalidades positivas, ambientais positivas, aos ecossistemas e agroecossistemas que derivam das atividades humanas. Então, os serviços ambientais são qualquer tipo de serviço gerado a partir de uma intervenção humana no ecossistema. Mas, assim, a raiz está no serviço ecossistêmico. Se você tem a base ecossistêmica gerando serviços, ela também vai propiciar a geração de serviços ambientais a partir do momento que há uma intervenção antrópica. Tá? E aí aqui as classificações, acho que você já conhece, que são as funções ecossistêmicas básicas, que são serviços de suporte, a regulação ecossistêmica, que são serviços de regulação, a produção ecossistêmica, que são serviços de provisão, isso no sentido biofísico, e aí vem uma quarta definição, que se agrupa nessa classificação, um subgrupo de serviços culturais, que são benefícios não materiais da existência humana, como a senhora colocou bem, aqui, que é um tipo que também se enquadra na definição de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, que são aquilo que derivam de diversidade cultural, simbolismos culturais e formas de conhecimento tradicionais, questões éticas, estéticas, étnicas, religiosas e tudo mais. Bom, vamos lá para a questão aqui que o Daniel deu uma passada inicial, e eu vou tentar dar exemplos, porque eu acho que, como a gente não tem muito tempo de cair em teoria, eu vou dar alguns exemplos de cada um para ficar um pouco mais mastigado para vocês.
As metodologias de valoração, como o Daniel adiantou, pode ter os métodos diretos e indiretos. Vocês veem que aqui eu estou falando de método, não estou falando de linha de pensamento. Estou provocando vocês, para que vocês tenham uma visão crítica, aos poucos, se vocês quiserem dominar esse assunto, que não basta só ficar lendo isso. É importante entender isso, mas entender fundamentalmente o que está por trás disso, dentro das linhas de pensamento. Tá? Bom, o método direto, ele tem foco em preferências pessoais. Ele é mais complexo e ele é mais oneroso. Já os métodos indiretos, ele tem um foco mais da relação entre produção e impactos. Eles são métodos mais simples, são menos onerosos, mas eles são mais simples. Tá? Basicamente, os métodos diretos são os métodos de disposição a pagar, né? Que é a disposição a pagar direta e disposição a pagar indireta. Né? Esse DAP aqui não é de ambitatura do peito, é disposição a pagar. Okay? Então vamos lá, não vai para medir carbono não. Então, o primeiro método é o de avaliação contingente. Eu vou falar um por um, mas vamos pensar um pouquinho lá no final sobre as linhas de pensamento. Nós vamos resgatar um pouquinho aqui a questão do DAP, do de disposição a pagar, e vamos falar um pouquinho do custo de oportunidade, que aí vem um confronto ideológico de linha de pensamento. Tá? Já estou adiantando aqui alguns conflitos. Bom, o disposição a pagar, ele é um método, no caso de avaliação contingente. Eu estou aqui didaticamente em branco o exemplo e em amarelo a definição. Tá? Aqui, por exemplo, você tem que ter a disposição a pagar para evitar a escassez do recurso, é um método que parte do conceito de escassez, né? Tem que ter a disposição a pagar de alguém e tem também a disposição de receber de alguém para alterar a forma que faz a provisão desses recursos, ou nessa maneira de manejar o recurso e a produção, por exemplo, no caso de uma produção agropecuária. Então tem que alguém estar disposto a receber para alterar a sua forma de produzir e, consequentemente, prover recursos, e alguém tem que estar disposto a pagar. Né? É um método que pode captar valor de não uso do recurso natural, quanto que você está disposto a pagar para não usar essa área para que ela restabeleça funções ecossistêmicas. Tá? A crítica que existe da economia ecológica a esse método, que é mais voltado à economia ambiental, que é de cunho neoclássico, é que a disposição a pagar, ela não considera a distribuição de renda, a disposição a pagar, ela não considera porque acesso igualitário ao uso dos recursos naturais, porque a partir do momento que eu tenho uma disponibilidade a pagar mais alta do que uma pessoa que mora na periferia, se a gente traçar uma média, a gente vai estar restringindo o acesso ao recurso de uma maneira quantitativa, a partir do recurso de escassez. Então eu trato o bem não transacionável em mercado como um bem transacionável. Ele está escasso, então vamos restringir o acesso. Vamos restringir o acesso a partir de um preço. Eu ponho um preço médio, mas estou ignorando que quem está abaixo dessa disposição a pagar vai estar com acesso restrito a esse recurso. Né? Aí esse método ele precisa ser aprimorado, inclusive isso é um artigo interessante esses dias, não lembro agora em qual revista, que um pesquisador americano ele sugeria que a disposição a pagar ela só pode ser aceita se ela considerar também não só a questão ambiental, mas a social, que, por exemplo, uma conta de luz ela é subsidiada para um bairro mais pobre, em tantos megawatts. A taxa de água muitas vezes não é cobrada, em alguns estados, nas periferias. E quem paga a taxa acaba pagando uma sobretaxa para subsidiar quem tem menos acesso. Então, esse tipo de recorte social, além do econômico e do ambiental, teria que ter para não ter restrição de acesso. Né? Então, é mais ou menos por aí. Outra crítica que existe da economia ecológica é que o método de disposição a pagar a precificação não lê necessariamente as funções ecológicas que são trazidas pelos ecossistemas. Tá? Então, existem críticas, e aqui a crítica principal da economia ecológica é que isso é um processo de cunho da economia neoclássica. E quando eu falo isso, eu não quero demonizar, a gente vive uma democracia, cada um escolhe a sua tendência ideológica. Eu só estou querendo que vocês entendam esses conflitos, para que vocês se identifiquem com uma linha neoclássica ou com uma linha mais heterodoxa e sigam o método de acordo com a linha de pensamento que cada um tem. Né? Porque eu vejo muita gente, como é que a gente faz projeto de MDL para a agricultura familiar? Não faz. Não faz. Entendeu? Porque são duas coisas que é um mecanismo de mercado, de grandes capitais, enquanto o outro a oferecendo de alimento para o mercado consumidor. Então não faz. Então, para não cair nesses erros, é importante que ter essas noções. Aqui a crítica que tem é que, assim, é um conjunto de escassez, que você tem um bem não transacionável em mercado, que é o recurso nacional, que você trata como um bem transacionável, então, a partir da escassez, eleva-se o preço, restringe de acesso e conserva-se o recurso natural. Tá?
Isso aqui é uma forma, na visão mais heterodoxa, de remediar o problema, de consertar o problema após o impacto estar estabelecido e não estabelecer processos de desenvolvimento prévios que considerem a provisão de alimentos e de recursos naturais de uma forma harmônica, né? Que não separe economia e meio ambiente, mas que consiga estabelecer isso de forma conjunta, né? Outros dois métodos indiretos, diagnóstico de substituição a pagar indireta a partir dos métodos diretos, são os preços hedônicos, hedônico mesmo, no sentido de lazer, que são relações entre atributos de um produto e seu preço de mercado, como, por exemplo, bem visualizado para vocês, que também alguns pela primeira vez, que o método mais aplicável no caso no valor da propriedade rural. Se uma propriedade ela tem água, ela vai custar mais caro, tá? Então, isso aí é um pouco a partir de valores não só econômicos, mas também de valor ao recurso natural, se dá um preço. Aí vocês podem perguntar, bom, mas aí tem uma outra questão, se uma terra ela é desmatada, ela vale mais do que uma não desmatada, né? Tá, desautoriza um pouco esse tipo de arcabouço teórico, é verdade. Mas aí o que se está se considerando é uma leitura estritamente econômica quando a terra desmatada vale mais que a que tem floresta, pelo custo de retirada da floresta a partir de uma adoção de que a floresta é um empecilho à produção, e não quando se tem uma noção de que a relação entre área produtiva, agropecuária e floresta ela pode ser benéfica por vários motivos que eu não preciso citar aqui, que vocês sabem. Bom, custos de viagem, Daniel falou um pouco, é baseado em custo do transporte da pessoa para chegar, o tempo que ela demora para chegar, a taxa de entrada do parque. Então, essa taxa de entrada vai muito ser baseada no poder aquisitivo de quem vem, no tempo de transporte, da qualidade do transporte, do custo do transporte, do tempo da viagem. Então, é método mais aplicável no usufruto de patrimônios ambientais. Nesse caso aqui, dos preços hedônicos e do custo de viagem, não tem muita polêmica em relação à linha de pensamento. O que tem mais aqui em cima, no método de avaliação contingente, sobretudo na disposição a pagar direta, aqui que é o caso. Tá? Produtividade marginal, aqui são os métodos indiretos. Para quem não está familiarizado com esse termo, o que é uma... O conceito marginal é um pouco... a utilidade marginal, por exemplo, de um primeiro pedaço de pizza quando eu estou com fome, né, ele é muito maior do que do segundo, muito maior, o terceiro vai ser menor, o quarto vai ser menor ainda. Ou então, o custo unitário de uma produção, o R$1 que eu vou produzir vai me gerar tantos reais. Quanto mais eu vou produzir desse R$1, eu vou precisar pôr R$1, vou gerar uma produção menor. Então vai caindo a utilidade marginal. Se eu vou alimentar o gado, o ideal é bater ele com 15 arrobas, porque se eu fico alimentando o gado a partir de 15 arrobas, a conversão alimentar diminui. Ele vai engordar, mas já vai passar a ser antieconômico, porque a conversão alimentar começa a ser menor. Quanto mais eu dou uma quantidade de X de alimento, ele engorda. Do mesmo X ele engorda. Chega uma hora que ele vai passar a engordar menos, mas ele está engordando. Mas se ele está engordando menos, você tem que ver onde é o pico de engorda dele para bater. Porque a utilidade marginal de cada real investido a partir do momento que ele chegou no pico é menor. Então, esse conceito de produtividade marginal atribui um valor de uso ao recurso natural. Tá? É um método que estima o valor econômico de um bem a partir da variação marginal na provisão do mesmo. Né? Ele estima o valor a partir da variação marginal da provisão. Se ele está caindo, se ele está entrando em escassez, ele vai valer mais. Né? Então, agora, ele não capta o valor de existência ou de opção de um bem. O valor de existência é o valor da existência de um recurso e só capta o valor econômico dele para os processos produtivos. Né? Já os mercados de bens substitutivos, que é esse conjunto de métodos aqui, de maneira geral, esse conjunto de métodos que parte do princípio que a perda de qualidade ou escassez de um bem ou serviço ambiental irá aumentar a procura por substitutos, tá? Aqui no conceito de substituição, que novamente não capta o valor de existência ou de opção de um bem. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de bens substitutos também, que é um pouco, não sei se eu vou entrar em muita economia aqui, mas que a gente, quando faz inovações, o produtor, quando faz inovações, muitas vezes ele faz inovações para diminuir o custo unitário do produto, para se diferenciar do concorrente,
e não necessariamente para poupar o meio ambiente. Tá? Então, claro que existem produtores que são inovadores, estão preocupados com isso, para a questão de longo prazo, da sua longevidade, da sua produção, ou inclusive com barreiras não tarifárias, que é uma nova forma de protecionismo. Os europeus vão pôr barreiras não tarifárias, que é não permitir a entrada de certos produtos no mercado deles por questões ambientais, que é uma nova forma disfarçada de protecionismo, né? Um argumento ambiental, de maneira, de certa forma, oportunística. Bom, então vamos lá. De maneira geral, custos evitados. É o preço da substituição, por exemplo, eu pagar um pouquinho mais caro por um carro flex, como era no começo, não sei se ainda persiste um preço um pouquinho mais caro, para usar um combustível que é menos agressivo ao meio ambiente. Eu pago por isso. Ou o preço da segurança de eu comprar um carro com freio ou com um mecanismo de segurança melhor, para me proteger. Então, métodos que estimam os gastos adicionais com atividades defensivas, substitutivas ou complementares. Tá? Que aqui não tem polêmica muito ideológica nesse caso. Custo de controle. Gastos com tratamento de esgoto para evitar poluição dos rios ou controle de emissões para evitar contaminação do ar, que é método que estima os gastos para evitar a variação de um bem e garantir a qualidade dos benefícios. Você vê que aqui a gente já começa a entrar num viés já um pouco já de se prevenir do impacto e não de ficar remediando os impactos como aqui anteriormente. O custo da reposição é o método que estima os gastos para repor após o cumprimento da provisão desse bem, como reflorestamento de área desmatada ou fertilização para a manutenção da produtividade. Aí pode ser uma fertilização química, uma orgânica, dependendo do viés. Vamos lá. A química tem suas externalidades negativas também, a orgânica pode ter, no aumento da DBO, se for em excesso no ambiente aquático. E os custos de oportunidades, que é uma metodologia que eu acho bem interessante, que a preservação é desejável sob o ponto de vista ambiental, mas gera um custo socioeconômico que deve ser compartido entre diversos agentes. Tá? Assim, todo mundo quer a preservação ambiental, mas o consenso acaba aí. Como fazer é que vem o grande conflito. Né? Então, se eu tenho uma propriedade e dentro desse conceito, tá? Se eu tenho uma propriedade e tenho custo para recuperá-la ambientalmente, sendo eu o responsável pelo passivo ou a propriedade anterior, independentemente disso, a responsabilidade é minha quando eu tenho a posse da terra. Eu herdo esse passivo. Né? Então, nesse princípio é o seguinte, eu vou ter um custo de transição aí para fazer essa remediação ou essa adequação ambiental, e esse benefício não é só para mim, esse benefício é para toda a sociedade. Então não é correto, não é justo que o custo fique só para o produtor a partir do momento em que o benefício não é só para ele, é para toda a sociedade. Então a sociedade deveria pagar indiretamente a partir de uma remuneração para o produtor, indireta, né? Ou direta, tanto faz, mas assim, que a partir dos tributos recolhidos, o produtor deveria receber, então é uma forma da sociedade estar retribuindo esse benefício coletivo que ele está prestando. Tá? É um método que estima a renda abdicada. Né? O que é a renda abdicada? O custo de oportunidade é a renda abdicada. Se eu tenho uma área, uma produção, e vou ter que ter um custo para converter essa produção para um outro modelo, eu vou estar abdicando de um tipo de produção e vou adotar outro. Se esse outro tiver muito custo para essa transição e me der menos lucro do que o anterior, eu vou estar abdicando de uma parte da minha renda. Agora, se for para uma área que foi consolidada, mas de APP, por exemplo, que tem pasto, e eu vou reconverter para mata ciliar, além da renda abdicada, que eu vou deixar de ganhar com o gado para reconverter em mata ciliar, ainda existe o custo de reposição, né? De implantação da mata ciliar. Então eu tenho que somar, além da renda abdicada, da mata ciliar que eu estou tirando para pôr a mata ciliar, eu tenho que somar essa renda abdicada, o custo de reposição dela. Então esse é um método que estima a renda abdicada para basear a repartição de responsabilidades. Né? Eu sou obrigado a repor, mas eu vou ter custo, então esse custo deve ser repartido com a sociedade. Muito bem. Então, de maneira geral, aqui meu tempo está acabando, eu tenho mais 5. Basicamente, nós temos dois viés aqui, duas linhas de pensamento. Uma economia ambiental, que é a de cunho neoclássico. Tá? A economia neoclássica, ela
redundou para uma situação em que, para se ter capital, não precisa mais ter produção. O capital é gerado pelo capital, nos fluxos especulativos de mercado financeiro de uma maneira vultuosa. A quantidade de capital que hoje tem flutuando por aí no mercado financeiro é muito maior daquelas empregadas em produção. Isso causa um problema da questão dos estados muito abertos, em que os bancos e os investidores especulativos são grandes e poucos e grandes investidores, não somos nós não que ficamos aplicando ali nosso dinheirinho, os R$500 que sobra por mês, quando sobra, e põe em açõezinhas, mas os grandes investidores, eles ficam jogando, ficam fazendo essa brincadeira de jogar aqui, ali, aqui, e eles acabam tendo, esses bancos de investimento chamados, eles acabam tendo muito mais força do que os próprios Estados nacionais com suas políticas monetárias. Tá? Isso causa uma grande vulnerabilidade para todo mundo. Né? Então, essa linha, não estou tocando em meio ambiente, estou falando só em economia, ela tem um viés neoclássico que é o capital, pelo capital, bastam os mecanismos de mercado, e quando os mecanismos de mercado falharem, aí sim o Estado pode entrar, porque para eles o mercado se regula, e aí vem aquilo que o Simons chama de capitalismo cartorial, que o Estado é um cartório que vai lá, o banco vai quebrar, se o banco quebrar, o outro quebra, efeito cascata, então eu vou pôr dinheiro naquele banco para evitar a quebradeira e assinar embaixo a farra do capital. Então, essa linha de pensamento neoclássico, ela se baseia em mecanismos de mercado, como disposição a pagar, com ressalvas, tá? Porque tem alguns que quanto que eu estou disposto a pagar, e aí cai naqueles problemas de não ler funções ecológicas, de restringir acesso, de ter problema de distribuição, não ler distribuição de renda e, portanto, restringir acesso a recurso natural, não ler funções ecológicas. Tem o direito de propriedade, as taxas ambientais, basicamente aqui é uma linha que a economia ecológica ela não refuta, que é a taxa ambiental, mas também não tem como central, que é o quê? Taxas ambientais como uma lei de crime ambiental, é uma política reguladora. Não vou punir ninguém a princípio, mas se poluir, paga. O problema é que se o preço a se pagar for muito pequeno, eu prefiro pagar e poluir, internalizar esse custo da multa, no meu custo de produção. E se ele for muito alto, e aí, se for taxação ambiental ou qualquer tipo de tributo, quando ele é muito alto, aí na sua questão ambiental, em qualquer situação econômica, existe a tendência a ter a sonegação de impostos. Então, esse tipo de taxação ela tem que ter é muito difícil chegar a um valor que não seja bom a ponto, atrativo a ponto dele internalizar e poluir, isso dá o direito de poluir, e ao mesmo tempo pode ser muito alto para evitar a sonegação. Tá? Já a economia ecológica, uma linha mais heterodoxa, ela vê que a gente tem que pensar a questão ambiental antes do impacto. Tá? Aqui são mecanismos de remediação, disposição a pagar, direito de propriedade, não vai ter tempo de falar disso, ou taxas de regulação, que aqui eu acho que o terceiro ponto, no meu ponto de vista, é interessante. Mas não basta só eu ter uma política de regulação multar quem polui. Eu preciso pensar antes da contaminação, do impacto ambiental, antes da externalidade ambiental negativa, eu tenho que promover mudanças institucionais e ter novos mecanismos econômicos ou adaptar os mecanismos econômicos existentes para a questão ambiental, porque as decisões não podem mais ler só a racionalidade econômica, mas tem que considerar questões sociais, culturais, ambientais e tudo mais. O princípio da precaução, que é a adoção antecipada de medidas antes, porque a adoção antecipada de medidas contra fontes potenciais de danos, sem certeza científicas de causa e efeito, é uma mudança institucional profunda. Tá? Só que ela também tem alta subjetividade. O maior exemplo disso é a questão dos polêmicos. Quem era a favor dizia que não se provou que impacta, e quem era contra dizia que não se provou que não impacta, ou seja, ninguém provou nada. E ficou essa questão de alta subjetividade. Mas é uma mudança institucional, né? O princípio da precaução, você adotar medidas preventivas antes de certezas científicas. Vou operar uma política, não tenho certeza científica, eu tenho que ter alguns cuidados, ou não operá-la até ter essa certeza. Isso é uma mudança muito forte, porque isso é o poder da ciência acima do poder do capital. Isso é uma mudança institucional muito forte. O outro ponto é o uso sustentável dos recursos naturais, que é conhecer o nosso patrimônio ambiental a partir de redes de pesquisa. Eu acho que a primeira rede desse evento foi muito interessante nesse ponto,
estabelecer, conhecer o nosso patrimônio ambiental para que esse patrimônio possa determinar a escala de uso sustentável dos recursos naturais. Tá? A gente só vai conseguir dar uso sustentável aos recursos naturais quando a gente tiver uma base científica que conheça o patrimônio e que a partir daí possa determinar a escala de cada ambiente produtivo, industrial, agropecuário e todos os outros serviços. E dentro do agropecuário, tais linhas, tais tipos de produção, né, são muito diversos, então a gente tem que ter, aos poucos, discriminando isso, né, ter uma taxa de exploração de recurso não renovável, e concomitantemente a isso, ter alternativas renováveis, e não se esquecer que não basta o recurso ser renovável, que a gente tem que tirar esse recurso da natureza dentro da capacidade de renovação da natureza, da resiliência ecossistêmica, senão ele se torna não renovável. É o caso do petróleo. Geologicamente, o petróleo é renovável, economicamente ele não é. Ele é um recurso renovável, o petróleo. Né? Geologicamente ele é. A Terra ainda sintetiza petróleo, produz só que numa escala mínima em relação ao que a gente tira. Então, sob o ponto de vista econômico, ele é não renovável. Né? Aqui são as retiradas, mas a gente sempre fica falando na escassez dos recursos, a gente se esquece na saída do sistema, né? Sistema produtivo, que é a capacidade do meio também de absorver esses resíduos. O nosso problema hoje não é a escassez de petróleo, nós temos petróleo de monte, está em operação. O nosso problema hoje é a emissão de carbono que aquece o mundo. Então o problema não é a disponibilidade de petróleo. Temos petróleo para, no mínimo, sendo o mais negativista possível, nós temos petróleo para mais 100 anos. Né? Nós não vamos ver o mundo com uma nova matriz energética. Matriz energética é uma coisa difícil de se mudar. A primeira foi a solar, num ambiente primitivo, depois veio a roda d'água, depois veio o carvão, com a revolução industrial, o carvão vegetal, carvão mineral, e depois o petróleo. Então a gente vê que essas mudanças são de longo prazo. Né? Acho que agora nós vamos ter uma diversificação de fontes de energia, como hidrelétrica, eólica, nuclear, uma amálgama de várias alternativas, ainda com a predominância do petróleo. Eu já estou estourado no meu tempo. E aí sim, depois das mudanças institucionais, que é determinar a escala, adotar o princípio de precaução, determinar a escala, que vem os novos instrumentos econômicos, que é valorar o processo de transição produtiva. Qual é o custo de oportunidade que eu tenho no processo de transição? Tá? Eu estou estourado, né, Fabiano? Eu preciso passar, não vai dar tempo de falar isso, que seria bem legal, mas depois no debate eu posso colocar. Vou passar a reta aqui, que isso infelizmente não dá tempo. Tá? Eu só vou finalizar com os riscos jurídicos. Aqui é que está um pouco a questão que é importante a gente diferenciar quando a gente vai debater serviços ambientais. Nós temos um mercado oficial, que é o mercado de carbono, né, que é das conferências internacionais, e tem projetos pilotos sendo simulados. Nós temos o mercado paralelo, que são agentes econômicos, principalmente bancos e grandes empreendimentos, que se antecipam às conferências sob expectativa de reconhecimento futuro, que são mecanismos de mercado, que veem melhores oportunidades aos projetos energéticos e traz melhores oportunidades aos projetos energéticos e poucas aos projetos de carbono pelo alto custo de transação que tem. Né? E o Estado Nacional ele tem apenas um papel de aprovar. Isso não é baseado em políticas públicas, isso aqui é baseado em projetos. E a gente perde muito tempo nessa discussão, enquanto a gente devia estar centrado nessa discussão de políticas, de mudanças institucionais, novos instrumentos econômicos, um marco legal de serviços ambientais, um fundo público, uma certificação pública e mecanismos de pagamento diretos e indiretos. Aí não é de valoração direta e indireta, é mecanismos de pagamento, como dinheiro antecipado ou compensatório, ou indiretos, como desconto adicional no crédito, como serviços diferenciados, como compra de alimentos com sobretaxa pela questão orgânica, como tem hoje no PAA, uma assistência técnica agroecológica, vários tipos de serviços, serviços que podem ser pagamentos de serviços indiretos ou desconto no crédito, como é aqui. Aqui eu vou passar um pouco do RED, eu não tenho, para finalizar, essa publicação, ela está disponível para download na internet, ela é muito interessante, quem ganha e quem perde com o RED e pagamento de serviços ambientais, aqui esse documento coloca o seguinte, que há um processo de mercantilização da natureza com perda de potencial produtivo sustentável. Né? Enquanto a gente deveria estar pensando como estabelecer processos produtivos sobre bases sustentáveis, o RED, que eu particularmente abomino, a gente fica pensando como parar de produzir e ganhar com floresta em pé.
É uma loucura isso, né? Isso aqui não é papel de Estado ficar fazendo isso. Eu fico abismado quando eu vejo o Ministério do Meio Ambiente tendo departamentos para discutir RED. Isso aqui é mecanismo de mercado, isso aqui não é política pública. A gente não precisa de fundo de país desenvolvido para consertar nosso problema ambiental. Nós temos capacidade de resolver nosso problema ambiental. A gente não resolve porque não quer. Então, o país, né, nós aqui queremos nessa sala, mas é que a perda do protagonismo social, a perda de valores culturais que tem nesse risco de você deixar a floresta em pé simplesmente e substituir por processos produtivos, quando a gente deveria pensar em processos produtivos limpos e não ter processos sujos e compensação do outro lado. Eu não quero harmonizar isso. Então, alguns riscos, como o comprador do título verde, ele fica autorizado, né, então aquela coisa que dói no ouvido para um economista heterodoxo, de falar que na questão do mecanismo dos mercados de serviços ambientais, nós temos que ter um comprador e um vendedor. Né? Para mim isso dói. Porque assim, o comprador do título verde fica autorizado a produzir de forma não sustentável na sua origem, né? E ainda lucra com ativos florestais no mercado financeiro. A hora que esse ativo desvalorizar, ele vende e compra da British Petroleum, que está soltando petróleo no Golfo do México. Ele não está nem aí com o problema ambiental. Está o problema com o papel dele. O papel, que eu digo, o título. O vendedor, que é o proprietário da terra, do título verde, fica desautorizado, é o que diz a lei. Para quem não leu ainda, essa brincadeira do RED, a ter pleno acesso aos recursos naturais. Eu sou proprietário da terra, eu perco direito de ter acesso aos meus bens. As áreas florestais sob RED são elegíveis nas metas nacionais de redução de emissões. Bonito até aqui, né? Parece que é bonito, né? Então isso, na verdade, é um mecanismo perverso de reduzir a relevância de se criar unidades de conservação. Tá? Porque, claro, se a área privada entrou na meta, para que eu vou criar mais unidades de conservação? Isso interessa muito ao mercado de terras. E, por fim, as áreas florestais sob RED criam uma reserva de mercado de terras e podem ter uso futuro para a expansão de fronteiras agrícolas da modo como a gente conhece. Porque a partir do momento que essa terra está de pé, e essa floresta está de pé e essa terra vale menos, ela é uma reserva de mercado para o mercado privado de terras. Tá? É por aí, desculpa, extrapolei bastante o tempo, o tema é empolgante, e depois, só a última reflexão aqui, desculpa, Fabiano, nem lembrava mais do slide, que a gente teve em Rio 92 o desenvolvimento sustentável, Rio mais 20 economia verde, né? Que bonito, talvez menos 20, Rio menos 20. Então, o que nós vamos ter no Rio mais 40? É o desenvolvimento verde, e Rio mais 60 é a economia sustentável, né? Tudo isso, para mim, não vale nada, como economista heterodoxo. Porque o que vale é qual é a linha de pensamento econômico que nós queremos. A partir do momento que a gente tem a reflexão de qual é a linha de pensamento que nós queremos, é que nós vamos discutir conceitos. Porque isso aqui é a economia verde dos fluxos de capital, de dólares, sem nenhum freio aí pelo mundo especulativo dos grandes bancos. Ok? Obrigado.